Rony no Atlético. Será que isso procede? Será que vai se concretizar? Já vimos aí falar de Rony no Fluminense, já vimos falar de Rony no Santos e até Rony nas Arábias. E agora a história é Rony no Atlético. Mas parece que o Atlético não está sozinho nessa batalha. Parece que o Vasco também está aí dando o ar da graça, em busca de ter Rony para a temporada 2025. Deixa o seu like e vamos embora ver. O Rony tinha acertado com o Atlético Mineiro. E o Palmeiras estava ok também, certo? Agora vem a informação que o Vasco também quer levar o Rony e tal. Então, por enquanto, se bobear, ele continua. E a informação que chega dos colegas não é nem que quer só. Já atravessou, já está conversando, está tentando agilitar documento, garantias. Então ele está desse jeito. E ele teria dado ok para os dois clubes, porque para ele a proposta é boa para os dois clubes, né? Cara, que louco esse negócio do Rony, né? É o Palmeiras chutando, a torcida chutando e um monte de gente querendo o cara. E aí o Palmeiras recua, leva ele o cara aceitando pro jogo. Ele topando tudo. Que Nossa, louco. Que inusitado isso. Fala aí, Márcio. O Rony tem história no Palmeiras, né? Um jogador com muita história, um jogador que merece todo o respeito. Mas que 2022, já da metade pro final, já não foi bom. E 23 foi muito ruim. O ano de 23 do Rony foi muito ruim. Eu digo a vocês... 23 ou 24? 20, aliás, perdão. O 23, metade de 23 já foi ruim. 24. 24 foi muito ruim, né? Mas isso acontece com todos os jogadores. Ele é um jogador extremamente vitorioso com a camisa do Palmeiras. O Rony é ruim, mas ele é bom. Isso pra você que do Atlético Mineiro, do Galo, do Grêmio, sei lá qual vai ser o time que ele vai jogar. Saiba disso, é um jogador com muita aplicação, com muita vontade, que atormenta o zagueiro adversário muito, muito mesmo, mas ele tem gestos ou definições técnicas horrorosas, em lances às vezes fáceis. E é um cara muito determinado, que tem uma história de vida, aí não tem nada a ver com o jogador, tem uma história de vida maravilhosa, incrível, de superação. Eu tenho certeza que a presidente Leila Pereira, como já disse que não é politicamente correta e fala a verdade, ela poderia aqui compreender que em alguns momentos na vida, como presidente de um clube, tendo que se relacionar com a torcida, seria importante ela dizer a mesma coisa de forma diferente, né? Então acho que ficou muito ruim pro Rony. Ele, Rony e o staff já sabiam o ano passado que não iriam continuar, tá? Isso já foi determinado lá atrás, quando acabou o ano, né? Tanto que a entrevista da presidente foi há pouco mais de um mês, né? Com o lançamento da Sporting Bet, patrocinadora do clube, do Palmeiras, e a declaração foi daquele jeito, né? Ficou ruim. De fato, o torcedor do Palmeiras, não todos, evidentemente, mas uma quantidade ruidosa não aguentava mais ver o Rony, né, com a camisa do Palmeiras, e era hora de sair, e faz parte. Não acho ruim a saída dele, acho que ele pode agregar em outro clube, acho que ele pode ser importante na história de outro clube, mas eu concordo com a ideia de elenco do Palmeiras com a saída do Rony. Só uma coisa, o trauma do torcedor, querer a saída é tão grande, assim, até meio... É difícil até de entender, né? Como o Massa disse, a história tão bonita dele, tal, tanta dedicação. Um amigo que eu sigo aqui, um palmeirense, tá rolando memes, né? Que é as duas estradas do Atlético Mineiro e do Vasco. Qual é o caminho que ele vai tomar? Aí ele escreveu: o meu medo é ele não pegar nenhuma das duas estradas, o pneu furar e ele ficar no Palmeiras. Olha o medo. Porque saturou, cara. De fato saturou. De fato, o torcedor também tem razão, cara. Porque o ano passado dele foi muito ruim. Agora, se você for olhar pro elenco, aí nós vamos começar a entender algumas coisas. Eu entendo que o ano dele foi ruim, mas o cara não tem culpa também de ter um contrato. Todo mundo assinou, chegou um dia lá, tem um contrato, eu ganho tanto, não é eu culpa, posso não querer ir. Chega a hora que o clube precisa fazer um movimento pro jogador sair, cara, não é... Então, mas o clube também deveria fazer um movimento, isso que eu quero dizer. Então, não adianta a Leila falar, ele não serve mais, empurra aí, vai embora, sai daqui. Né? O cara tem um contrato. Ela não falou isso desse jeito, mas ela, né,
acho que acabou, mas se ele sair, vai sair pela porta da frente. Se não tiver problema, ele tem uma negociação que não deu certo. Se tiver outra, ele vai sair, né? Então, essas palavras no futebol não podem ser ditas. Eu tô, assim, eu acho que são... eu não sei o valor, né, da proposta do Atlético nem da proposta do Vasco. Mas o cenário dos dois clubes para esse ano é bem diferente, eu acho. Né? Sim. Eu acho que o Atlético, mesmo tendo vendido o Paulinho, até por ter vendido o Paulinho... Eu iria pro Galo, fácil. O Cuca é o técnico, conhece lá, o time tá lá certinho, o Hulk tá lá. Libertadores nenhum pros dois, certo? Nenhum pros dois. Mas eu acho que os cenários são bem diferentes. Eu acho bem diferente. Eu acho que claro que a torcida do Vasco é espetacular. A chance de virar ídolo do Vasco, o Verratti se arrepende nem um pouco de ter vindo jogar no Vasco, né? Mas, pensando nessa perspectiva de temporada, acho que o Atlético hoje oferece condições esportivas melhores. Não sei qual que é a condição. Eu tô invertido. Eu iria pro Vasco. Por quê? Porque eu acho que no Vasco ele vai ser muito mais importante pro Vasco, pro vascaíno, e vai ser tratado com muito mais respeito, idolatria do que ele vai ser no Atlético. Pode estar pensando nisso. A minha impressão, entendeu? Não, eles não estão pensando nisso. Pensando em dinheiro. Só. E lembrando, o Palmeiras só tem 50%, né? 50%, porque a outra metade é do Atlético Paranaense. E do Rony. Eles quem? O staff, é isso? Sim. Então, já que a gente está falando de staff, é a questão lá do Caio Paulista, né? A gente fica falando, e acho que o jogador de futebol, e lamentavelmente eles não têm muita palavra final ou a condição de avaliar tudo isso que a gente está colocando na mesa. Se o Caio Paulista sair do Palmeiras, depois de um ano, a questão não é o Abel, o Chapéu, é o Eduardo Duran, empresário do Caio Paulista. Esse sujeito, ele acabou com a carreira do Caio Paulista, e é empresário do jogador, para satisfazer o clube dele, porque ele era não era nem, né, o Fluminense era de metade, e o Tombense, que é uma questão, aliás, também da legislação, que é, o cara tem um clube, vira o clube hospedeiro, que ele chama. Clube hospedeiro, e ele acabou com a carreira do jogador. E agora? O Rony tem uma coisa do ano passado que ele não foi pro aquecimento, lembra? Sim. Esse sinal talvez tenha sido fatal com a comissão técnica. Sim. Ele não assimilou bem a reserva, não assimilou bem o fato de não estar sendo escalado. Em Minas, inclusive, nesse jogo. Foi. E isso começou a criar uma série de... Vocês já ouviram, né? Quando você começa a receber aqueles telefonemas, sabe? E aí, como é que você tá? Tal, tudo bem? O negócio lá tá estranho, sabe? Isso é staff. Isso é trabalho do staff. O que deixava o próprio Rony desconfortável lá dentro. Tá? Que essa é uma informação minha. Então. Ele ficava muito desconfortável. Há pouco, o staff dele disse, o Rony foi cortado. Lembra? Da delegação. Agora, a gente tava de férias. Eu tava de férias. O Rony foi cortado do treino. Do treino? Não tinha sido cortado do treino. Simplesmente tinha sido feita uma divisão. Uma turma ia treinar de manhã, outra ia treinar à tarde. Entendeu? E o Rony treinou normalmente. O Rony nunca foi afastado do grupo. Ele foi afastado dos jogos neste início de ano. Muito mal conduzida. O que é que a gente elogiava no Palmeiras? Cara, você trocava o espaguete pelo penne e ninguém percebia. Certo? Sim. Você trocava lá o negócio e ninguém percebia. Agora é um estardalhaço. O que é isso? Da onde vem isso? Da personalidade de quem dirige o clube. Da presidente do Palmeiras. E só uma coisa, isso que o Arnaldo disse, né? A condução de uma carreira. O Eduardo Duran parou em 15 postos de gasolina. Tá tudo bem. Ninguém sabe qual a vida cara dele. Ninguém sabe quem. Ele segue normal. Vai o Caio Paulista parar 2 vezes pra ele ver. Olha, veja se é jogador. O Caio Paulista ele não pode passar mais naquele São Vicente. Nem do lado do Palmeiras, nem do lado do São Paulo. Dudu, Rony. Né? Veja a forma como esses caras saíram, cada um você vê aí se tem razão, não tem razão, não estou fazendo juízo de valor. Estou falando que a personalidade que a presidente tem e que muito se elogia, né? E ela merece elogios,
em muitos momentos, quando ela toma decisões duras e fortes, mas por outro lado, essa é quando ela diz: eu sou muito sincera e não sou politicamente correta. Mas você cria toda essa mise-en-scène quando ela diz, inclusive, há 40 dias atrás, que tinha aprendido com a lição, que o sucesso às vezes inebria, que ela não gostou como terminou o ano passado, a eliminação das Copas, né? O trabalho está sendo feito. Você está vendo, vocês estão vendo que a renovação nunca foi tão mais explícita como agora. São 9 jogadores. 9. Bom, tá, então, parece que o empresário do Rony estaria, digamos, ouvindo o Vasco da Gama nessa negociação que estava praticamente certa com o Atlético. Para você ver, de ontem para hoje, praticamente havia um martelo batido aí por parte do Palmeiras, especialmente da Leila Pereira, e parece que ela não gostou nada dessa história de o Vasco entrar no meio, e aparentemente o representante do Rony, digamos, aceitar ouvir o time do Vasco quando as coisas praticamente estavam acertadas com o Atlético. Inclusive, parece que o zagueiro Fux ia também ser metido na negociação para ir reforçar o Verdão, que está precisando mesmo de um zagueiro, até porque a gente viu ano passado o Vitor Roque e o Naves fazendo dupla de zaga em alguns jogos, por falta de condições físicas dos outros zagueiros, de repente um cartão aqui, outro ali, e aí a gente viu aí a dupla das crises da academia fazendo zaga. E nem temos mais o Vitor Roque, que já foi para o Manchester City, já se apresentou, já jogou, inclusive, já começou como titular em um jogo lá recentemente. E vamos ver o que vai acontecer aí agora, se chega ou não chega esse zagueiro nessa negociação que envolve a ida do Rony para o Atlético, porque se fechar realmente com o Atlético, deve vir sim o Fux para o Verdão. Agora, se for para o Vasco, como vai ser feita essa negociação? Como ficará essa questão? Deixa a sua opinião aqui quanto a essa treta e mais uma negociação no mercado da bola que pode ser frustrada. É uma grande novela que se estende aí para a saída do Rony Rústico. Coloca a sua opinião aqui embaixo. Eu tenho um vídeo aqui, ó, falando que o Palmeiras está interessado em mais esse atacante aqui. Não desistiu desse cara. Clica aí para você ver. Avante palestra.